Como você vê, meu caro ministro, no mínimo, algo, olha, não sei se havia um precedente desse tipo de caso, mas Elon Musk atacando a Suprema Corte, tomou um 6 do Olha, Alexandre de Moraes. Impressionante. eu nunca vi algo parecido, e isso se explica, a meu ver, né, pode ter vários fatores, pode ter interesses econômicos que nós não detectamos num primeiro momento, mas é claro que é um alinhamento da extrema-direita mundial, da qual o senhor Musk é efetivamente um desses representantes, um dos ativistas dessa área. É um bilionário, uma pessoa que tem uma postura política, uma visão que ele tenta implementar a qualquer preço. Agora, o que mais me espanta nesse caso é não só a ousadia do senhor Elon Musk, mas o fato de alguns, abre aspas, patriotas brasileiros aplaudirem o que ele fez. Nós estamos falando de um bilionário estrangeiro, dono de uma rede social, que simplesmente diz: vamos descumprir ordens do judiciário brasileiro, e entra na nossa economia interna sugerindo o impeachment de Alexandre de Moraes ou até mesmo sua renúncia. Isso é um desrespeito flagrante ao ser brasileiro, ao ser patriota, entre aspas. Ou seja, mesmo aqueles que têm divergência em relação ao senhor Alexandre de Moraes não poderiam aceitar que um bilionário estrangeiro viesse dizer que vai descumprir as ordens do judiciário brasileiro como se fôssemos nós uma república das bananas. É isso que eu acho impressionante. Ou seja, parece que patriotismo para algumas pessoas é agir de acordo com os seus interesses. Aqueles que desrespeitam a forma que eles efetivamente querem afirmar para o mundo não são patriotas, mas aqueles que sequer brasileiros são, aqueles que atacam a autonomia e a soberania brasileira, não, esses são patriotas. Esses são pessoas que devem ser respeitadas. Aplausos, senhor Elon Musk. Mas é lamentável. Ou seja, o extremismo de direita é algo pernicioso que vem contaminando o mundo e exige, por parte das autoridades brasileiras, uma resposta contundente. O que fez o senhor Alexandre de Moraes está rigorosamente correto. Tem que enquadrar, sim, o senhor Elon Musk no inquérito, ele tem que ser denunciado pelo Ministério Público por ofensa, por tentativa de obstrução à justiça, por incentivo à prática de atos ilícitos. Tem que ser multado se descumprir ordens judiciais, e se ele quiser tirar o X do Brasil, esse é um problema dele. Ele que vai perder dinheiro. As redes sociais estão aí para serem utilizadas e, como disse Alexandre de Moraes, não são terra de ninguém. Elas se submetem à legislação brasileira, às regras brasileiras, e nós não podemos admitir o desrespeito assintoso de um estrangeiro em relação àquilo que nós temos no Brasil. Eu discordo, Alexandre de Moraes. Perfeito, você discorda, vamos debater, vamos discutir. Agora, num país, as ordens judiciais têm que ser cumpridas, gostemos ou não gostemos. E não haverá de ser um bilionário estrangeiro que vem nos dar ordens, que nos vem fazer imposições e fazer desafios. Então, portanto, eu acho que nesse momento, quem é brasileiro e brasileira mesmo tinha que estar junto, mesmo que discordasse de Alexandre de Moraes, mesmo que tivesse de voz discordante. Por quê? Porque no nosso país quem manda são os brasileiros, nós temos que resolver os nossos problemas internamente e não podemos admitir que pessoas, por mais dinheiro que possuam, venham interferir na nossa realidade e nos ameaçar de qualquer forma. Aqui nós temos um país soberano e, como tal, temos que nos fazer respeitar. Triste. Agora, de cara a efeitos jurídicos, como que funciona uma investigação dessa? Porque abre inquérito, manda investigar, fala assim obstrução e injustiça, mas o Elon Musk mora em outro país, se vier uma condenação aqui, se não extraditaram o Alan dos Santos, não vão extraditar o Elon Musk, obviamente. Mas como você Veja, entende que a PF deve ponderar, deve atuar? Meio confuso isso, né? Veja, eu acho que a PF tem que apurar rigorosamente, ele tem que ser convocado a depor. Se não comparecer para depor ou não propuser um depoimento por vídeo, este inquérito vai coletar outras provas e vai ensejar uma denúncia ou não do Ministério Público. Em sendo denunciado, o senhor Elon Musk terá que, se quiser, fazer uso do direito de defesa. E, ao final, uma decisão do Poder Judiciário. Se ele for condenado,
e houver trânsito em julgado, ele estará perante a lei brasileira submetido a uma sanção penal. Se for, por exemplo, uma sanção restritiva de liberdade, acredito eu que o Brasil poderá, inclusive, valer-se da difusão vermelha, ou seja, pedir que onde quer que ele se locomova para o mundo, ele seja preso. Claro. É verdade que ele reside num país que ele tem cidadania e normalmente os países protegem seus cidadãos não concedendo a extradição. Claro, mas se ele pisar fora do seu país, se isso tudo acontecer, ele poderá ser preso por autoridades de outros países. Então, portanto, eu não acho que é muito bom para o Elon Musk fazer isso efetivamente. Claro, logo, acho que o Brasil tem que fazer valer a sua soberania, tem que fazer valer o acordo efetivamente feito pelos países em todo o mundo, e aí nós temos uma situação que deve se fazer respeitar. Né? Mas eu vi até agora uma pergunta: por que pode protestar na rua e não pode protestar na internet? Pode, as pessoas podem protestar. Agora, mesmo nas ruas, elas não podem cometer crime. Né? Mesmo na rua, eu não posso protestar e propor um crime, por exemplo. Né? Eu não posso chegar e falar assim, vamos descumprir ordens do judiciário. Eu não posso fazer isso, mesmo na rua, na internet, etc. Né? Então, uma coisa é o protesto legítimo, a liberdade de manifestação, outra coisa é o abuso da liberdade de manifestação. Isso pode acontecer em qualquer situação.